A Bienal do Livro 2025 começa na próxima sexta-feira, dia 13, e a Rádio Rio de Janeiro estará presente em mais uma edição do evento. Quem também vai marcar a presença é a Boa Nova Editora, que levará muitos lançamentos e autores renomados para a Bienal 2025. E hoje estamos conversando com 2 desses autores em um esquenta para a Bienal. A médium e escritora Eliana Machado Coelho, que tem mais de 25 livros publicados, e Kleber Galhardi, trabalhador espírita há mais de 30 anos, que também faz parte do quadro de dirigentes da Sociedade Espírita Boa Nova e é um dos administradores da Boa Nova Editora. Primeiramente, obrigada pela entrevista. Tudo bem, gente? Muito bom. Prazer estar aqui com vocês, com todos os ouvintes. Alegria muito grande. Prazer é todo meu. É um prazer também. Opa! Então, vamos começar então pela Eliana. Obrigada, Eliana. Olha, o que para você, como é para você, na verdade, como escritora, participar de uma Bienal? E o que você preparou para o evento deste ano? O que você vai levar para o público? Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui participando com vocês. E o que eu tenho para a Bienal desse ano? Bom, primeiro, eu gosto muito das Bienais, de todos os eventos de literatura, é claro, porque é o contato que eu tenho com o leitor, é aquele momento em que trocamos ideia e sabemos a opinião dos leitores referente a cada um dos livros, referente ao trabalho. E esse ano, além de todos os livros que eu tenho publicado, nós estamos com o mais recente lançamento, que é Propósito de Vida, né? Que é esse livro aqui, Propósito de Vida. E estaremos lá apresentando esse trabalho que já tem agradado muitos leitores. Agora, Kleber, o que o público pode esperar da sua participação no evento? Quais títulos seus poderão ser encontrados lá no estande da Boa Nova? Bienal é sempre uma alegria muito grande, né? Nós temos a satisfação de ver o livro espírita representado. Nós vamos estar lá com as principais obras infantis que nós temos, né? Uma série voltada sobre emoção. E nós vamos estar lançando um livro, que é O Segredo que o Jardim Ensinou. Isso aqui vai estar sendo lançado, né, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E para nós é sempre uma alegria muito grande esse contato com o público, como a Eliana chamou a atenção, poder estar próximo às pessoas, esse calor humano, né, ele é muito bom e a Bienal ela proporciona isso para nós. Então, além das inúmeras obras espíritas que estão lá, dos autores, o contato humano eu destacaria para nós como esse fator extremamente positivo, né, entre o autor, o leitor e as obras de uma forma geral. Realmente, a Bienal é bem especial. Agora, voltando para a Eliana, como começou a sua história com a escrita? E que tipo de mensagem você espera passar com os seus livros, Eliana? A minha história com a escrita começou há alguns anos, claro, né? Eu ainda faço parte de um grupo espírita na Casa Espírita em que frequento. E lá atrás, há uns 30 e poucos anos, eu fazia parte da sessão de psicografia para assistidos. E, de repente, a minha mentora, a Shélida, ela falou, nós vamos escrever um livro. Eu duvidei, claro, né? Mas me propus ao trabalho. Então, eu reservei hora, local, tudo adequado, pressa, e nós começamos a escrever o primeiro livro, que foi, na época, O Despertar para a Vida. E teve uma curiosidade nesse livro, porque ele começou pelo meio. A Shélida começou a psicografar, né? Eu comecei a psicografar pelo meio do livro e a história não fazia o menor sentido. Então, aos poucos fomos, né, juntando aqueles capítulos e tal. Depois a Shélida falou, já vamos numerar. Aí eu peguei aqueles bloquinhos dos dias de psicografia e ela numerou. Esse é 1, 2, 3 e tal. E aí a história fez todo o sentido, né? Esse foi o primeiro livro. Que assim, é um livro que nos chama muita atenção, Despertar para a Vida.
pelo enredo, pela trama. E a Shélida, ela tem uma coisa, os livros da Shélida, como já me disseram, eles são a doutrina espírita na prática. Então, não é somente um lindo romance, ele não tem só uma trama espetacular, mas eles têm a doutrina espírita na prática. Os personagens sempre encontram, se alicerçam com base nos ensinamentos doutrinários que o Espiritismo nos esclarece tão bem, né? Então, foi essa a trajetória. Ai, que legal, né? E agora, Kleber, qual foi a inspiração para o seu último lançamento, O Segredo que o Jardim Ensinou? E você acredita que a literatura espírita pode transformar vidas? Eu não tenho dúvidas de que a doutrina espírita pode transformar vidas, né? À medida em que ela responde aos principais dilemas da humanidade, né? Mostrando quem nós somos em essência, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, e que a vida tem um propósito em si, né? Nenhum de nós estamos aqui por acaso, cada um de nós tem o seu histórico existencial, tem a sua história de vida, né? Estamos aqui não apenas em uma passagem, né? Mas digamos que nós estamos aqui em um estágio, né? Nos ajustando em relação às leis divinas e sabendo que nós estaremos ainda permanecendo após essa passagem para o corpo físico. Então, a literatura espírita, ela tem sim o potencial de nos transformar à medida que ela traz essas respostas, né? Em relação ao nosso último livro aqui, eu converso muito com os pais, né? E esse livro é a história de um menino que não gostava muito das responsabilidades que ele tinha em sua vida, que é estudar, que é todas as manhãs ter seus compromissos, né? Uma escola de inglês, alguma coisa. E eu recebo muita sugestão de pais, de educadores, de professores, e uma dessas sugestões era um tema como esse, em que pudéssemos tratar falando da importância para a criança, que é ela fazer o dever de casa, que é ela ir para a escola, ela ajudar os pais, enfim. Então, eu fui sendo estimulado, né, pelo público e os pedidos que eram muito frequentes. E a partir daí nós elaboramos a história e agora estamos aí na Bienal trazendo a público. Legal. Agora, Eliana, como é o seu processo de escrita? E também gostaria de saber se já tem algum lançamento futuro por aí. O meu processo de escrita, ele é simples, né? Quando a Shélida fala assim, nós vamos escrever, aí eu já vou me preparando, me organizando para ter um horário, aí eu combino com ela, olha, vai ser na parte da manhã ou determinado período vai ser na parte da tarde, então eu evito marcar qualquer compromisso nesse horário. Pode haver alguma exceção, claro, mas esse horário, posso usar a palavra sagrado, né? Eu reservo esse horário para a psicografia, então eu me preparo com prece, eu tenho um ambiente todo preparado para escrever, não me disponho em qualquer lugar, né? Então é bem tranquilo, é uma coisa muito gostosa a psicografia, sabe? Verdadeiramente eu me entrego, até porque eu sei com quem eu estou trabalhando. Como disse Leon Denis, pelas obras se conhece o obreiro. Então é muito gostoso, fico por horas a fio, assim, às vezes varo à madrugada, à noite, né? E é uma curiosidade que não provoca um cansaço, nem físico, nem mental. Eu me sinto assim muito renovada com a psicografia. E qual foi a segunda pergunta? Se tem algum lançamento vindo aí? Sim, isso. Nós estamos num trabalho atualmente, né? Não sei se fica pronto ainda esse ano, mas atualmente eu estou em trabalho de psicografia com a Shélida e tem um livro novo a caminho, sim, né? Mas o lançamento da Bienal, que vai para o Rio de Janeiro para esse ano, é o Propósito de Vida. É um livro que nos traz, assim, as questões de que nós precisamos nos prepararmos para, como que eu posso dizer,
nós precisamos ter um propósito de vida, nós precisamos perguntar a nós mesmos quais os nossos propósitos, o que nós esperamos da vida, quais as dificuldades que vêm, quando as dificuldades vêm, onde nós podemos nos alicerçar, se não em Deus, se não nos ensinamentos cristãos. E a doutrina espírita tem um embasamento muito grande, né, para isso. A doutrina espírita já nos apresenta um Deus soberanamente justo e bom. Assim sendo, ele não vai ser um pai melhor para o outro do que para mim. Então, por que eu tenho essas dificuldades e o que eu devo fazer, o que eu posso fazer para superá-las em paz ou para me harmonizar, né? E esse livro Propósito de Vida, que é o lançamento do Rio de Janeiro, ele nos traz todas essas questões, nos ajuda bastante. Muito legal. Agora você, Kleber, você já tem algum lançamento previsto, além desse que você vai levar para a Bienal? E também como funciona o seu processo criativo? Existe algum tipo de preparação, como a Liana falou? Como que surgem as ideias? Olha, eu acho que, na verdade, a preparação nossa ela é feita no dia a dia, né, na frequência na Casa Espírita. E eu tenho ainda a alegria, né, de estar o tempo todo com os livros, né, que eu trabalho na Boa Nova, na editora, na distribuidora há mais de 30 anos. Então, o fato de nós estarmos o tempo todo lendo, estudando, pesquisando, eu acredito que já seja aí uma forma de preparação. Mas eu, na verdade, quando uma história ela aparece na minha cabeça, eu não tenho o hábito, né, essa disciplina de sentar e esperar uma ideia. Normalmente comigo ela aparece. A partir daí eu vou, digito o texto, eu faço ele todo de uma vez e largo lá uns 15 dias. Depois eu retomo e aí eu vou ajustando essa história, né? Agora a gente sempre está se preparando, né? Sim, tem outros livros sendo escritos e a gente tem algumas obras aí já em mente, algumas sendo escritas. Eu acredito que nos próximos meses aí a gente já tenha mais novidades. Bom, agora para fechar, de todos os seus livros publicados, você, Kleber, você, Eliana, gostaria que vocês escolhessem um para indicar e também dissessem o porquê. De todos os livros que eu tenho publicado, eu acho assim, O Amor é uma Escolha, é um livro, inclusive ele está aqui, O Amor é uma Escolha. É um livro que, inclusive, está fazendo muito sucesso com o público leitor, pela mensagem que ele traz, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, mas não podemos amar ao próximo se não soubermos amar a nós mesmos. E por que essa importância de amar a nós mesmos? Né? Porque nós precisamos nos conhecer. E por que precisamos nos conhecer? Porque nós não amamos aquele que não conhecemos. Então, O Amor é uma Escolha tem a trajetória de uma personagem, Babette, que é desde menina até a fase adulta, e mostra toda a superação, o que ela faz para se conhecer, para poder entender que até aqueles que nos maltratam, até aqueles que nos fazem mal, merecem ser amados, assim como Jesus ensinou. Eu tenho uma série que eu gosto muito, que ela trata sobre emoções. E eu gosto, né, de um livro que chama-se Fervi por Dentro, em que nós tratamos a respeito da raiva, sobre essa emoção tão forte, tão intensa, né? Então, o que é a raiva, as funções que ela tem, como é que nós lidamos de uma forma positiva com a raiva. Então, eu particularmente gosto muito desse livrinho chamado Fervi por Dentro. Bom, antes de encerrar, vou pedir para vocês deixarem uma mensagem especial para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e também convidar o público para a Bienal 2025. Começa comigo? Pode ser, Eliana. Eu acho que a principal mensagem é aquela de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque muitas vezes nos encontramos com dificuldades e basta conhecermos a verdade e ela nos liberta das dores, das aflições e de muitos pesos e podemos levar a vida com mais leveza, com mais aceitação, com mais resignação.
E uma das coisas que nós mais precisamos no momento é nos libertarmos de dogmas, de crenças, para que nosso espírito seja livre e possamos alcançar Jesus e os seus ensinamentos com muito mais amor e adquirir sabedoria e elevação. Essa é a minha mensagem. É muito bom que a Eliana comentou, né? E eu vejo no final do livro, né, uma forma de nós estarmos trazendo Jesus através do livro, da literatura para o público, né? Então a Bienal, ela é essa festa, essa alegria por conta de tudo que o livro espírita oferece, né? Nós temos ali todos os gêneros da literatura à disposição, romances, livros de estudo, obras básicas, teremos promoções, presença de vários autores. Então, uma das formas que nós temos, né, de entrar em contato com a mensagem cristã, sob a ótica espírita, é o livro, e a Bienal proporciona isso para nós, né? Esse encontro de autores, né, que já partiram para o plano espiritual, mas que são extremamente importantes para a literatura, né? A Eliana citou Leon Denis e tantos outros autores. Então, eu gostaria de convidar o público, né, para estar conosco nessa Bienal, porque é a oportunidade de nós estarmos nos conhecendo, de nós estarmos entrando em contato com o que tem de melhor na literatura espírita e automaticamente nos remetendo a mensagem de Jesus, a mensagem cristã, sob a ótica espírita. Esperamos o nosso público lá, aguardamos vocês, e vai ser uma alegria muito grande, né, termos esse contato mais próximo para conversar um pouquinho sobre as obras e sobre os livros. Com certeza. Bom, Eliana Machado Coelho, Kleber Galhardi, muito obrigada pela entrevista. E a Rádio Rio de Janeiro estará na Bienal no sábado, então nos vemos sábado lá.